Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade aos estudos das medidas de posição ou medidas de centralidade. E na aula de hoje vamos falar da média aritmética ponderada. Eu já chamo a atenção para o seguinte fato, pessoal. A média aritmética ponderada não é uma outra média, é a mesma média aritmética. Essa questão do ponderada é que ela pode ter pesos, as variáveis podem apresentar pesos ou frequências. Vamos entender isso melhor através deste problema introdutório. Aí fazemos a definição, elaboramos a definição e na sequência trabalharemos alguns exemplos. Considere o seguinte problema. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Olha, na pista foram vendidos 720 ingressos ao valor de R$50. No andar superior foram vendidos 400 ingressos ao valor de R$150. E no camarote foram vendidos 80 ingressos ao valor de R$300. Qual foi o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Qual é a média? Perceba, pessoal, que a variável aqui é o preço. Eu quero saber o preço médio que foi pago. Esses valores aqui, atenção, esses valores da quantidade de ingressos vendidos representam as frequências. Eu poderia chamar aqui de frequência 1, frequência 2, frequência 3, ou eu posso chamar ainda de peso 1, peso 2, peso 3. Frequência ou peso significa a mesma coisa. É o seguinte, a R$50 foram vendidos 720 ingressos. Então, ao invés de eu somar os 50, 720 vezes, de eu colocar aqui 50, repetir isso aqui 720 vezes, eu digo que a frequência ou peso foi de 720, ok? Vamos entender isso bem direitinho, né? Consideremos que a variável em estudo é o preço do ingresso. Fazendo a leitura do quadro, notamos que 720 ingressos foram vendidos a R$50, 400 ingressos foram vendidos a R$150 e 80 ingressos foram vendidos a R$300. Assim, o preço médio, pessoal, a média nós vamos calcular assim, Nós vamos pegar cada variável e multiplicar pelo seu peso, R$50, que foi o primeiro preço, nós tivemos qual frequência nesse 50, ou peso? 720, que é o total de ingressos vendidos, né? Aí depois teve outros locais que foram vendidos a R$150. Quantos foram vendidos a 150? 400. E finalmente tivemos os ingressos de R$300, que foram quantos? 80. Nesse caso, pessoal, a gente divide pelo total de ingressos vendidos, pelo somatório das frequências no denominador, tá certo? Aqui com o I variando de 1 até N, né? De 1 até um certo K, na verdade, que são o total aqui de classes, beleza? Eu não vou nem me preocupar com isso aqui, Importante saber que é o somatório das frequências, beleza? Ou pesos. Então, quanto foram aqui as frequências? Eu tive 720, vou até armar aqui a continha para a gente somar, pessoal. 480. Não é isso, pessoal? 80 aqui, Somando tudo, 0, 8 mais 2, 10, vai 1, e 4, 5, 5, 7, 12. Ou seja, foram vendidos 1.200 ingressos. Então, eu vou dividir por 1.200. Pessoal, eu divido pela soma das frequências ou pesos. Portanto, a minha média aqui vai ser de quanto? 50 vezes 720, 0 é 0, 0 é 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35 e 1, 36, né? 150 vezes 400, 15 vezes 4 dá 60. Então, aqui, mais 3 zeros, né? 3 zeros, 1, 2, 3, tá certo? Mais 300 vezes 80, 3 vezes 8, 24, dá 24 mil. Ok? Tudo isso dividido por 1.200, que é o total de ingressos. Portanto, o preço médio aqui foi de quanto? 36 mil mais 60 mil dá 96 mil. 96 mil com 24 dá 120 mil, né?
120 mil. 120 mil dividido por 1.200, corta um zero aqui com um zero com um zero, ficou 12 mil ou 1.200 por 12, que dá 100. Ou seja, a média de preço é de R$100. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, é como se eu tivesse vendido 1.200 ingressos, né? Cada um a R$100. Na verdade, não teve nenhum de R$100. Teve de 50, de 150 e de 300. Mas é como se cada um tivesse custado R$100. A interpretação é essa. A média obtida foi de 100. Isso é um valor teórico, cujo significado é, se todos os 1.200 ingressos tivessem sido vendidos pelo mesmo valor, este deveria ser de quanto para apurar o mesmo tanto? Ó, de 100, a fim de que fosse obtida a arrecadação de R$120 mil. Ok? Entendido isso, pessoal? Vamos definir agora, elaborar a definição de média aritmética ponderada. Veja bem na definição. Quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, ou seja, quando eu tenho os pesos ou as frequências dos valores, ao invés de ter uma lista explícita de todos eles, usaremos a média aritmética dos valores x1, x2, x3 até um certo xn, ponderados pelas respectivas frequências absolutas. Essas frequências também são chamadas de pesos, né? Pesos, tá certo? Então, nós faremos o seguinte: quem será a média nesse caso? Será o somatório do produto de cada xi pela sua respectiva fi, com o i variando de 1 até n, tudo isso dividido por n. Lembrando que esse n, pessoal, é igual ao somatório das frequências. O n é o somatório das frequências. Essa fórmula eu poderia escrever ainda assim, ó. Como é que, se eu abrir essa fórmula, como é que ela fica? Eu pego x1 e multiplico pela frequência 1. Depois eu pego x2 e multiplico pela frequência 2. E assim sucessivamente, até o xn, que nós vamos multiplicar pela frequência n. E vamos dividir tudo isso por n ou pelo somatório das frequências. Pessoal, é pelo somatório das frequências e não dos x. Tá certo? A frequência indica quantas variáveis tivemos naquele problema. Vamos deixar mais claro resolvendo mais exemplos, ok? Me acompanhe. Atenção para este novo exemplo. Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com 200 pessoas. Olha, ele já me deu aqui o valor do somatório das frequências, ou do meu n, de uma cidade, para investigar alguns itens de conforto presentes na casa de cada entrevistado. Na tabela de frequências seguinte, constam os resultados, com a tabela de frequências, ou seja, eu não tenho os valores explícitos 1 a 1, mas organizados em frequência. Constam os resultados referentes ao número de aparelhos de TV por domicílio. Vamos entender essa tabela, ó, pessoal. Nas casas entrevistadas foi o seguinte, ó. 0 aparelhos de TV foram encontrados. Essa frequência é o número de casas com esse total de TV. Ou seja, nós tivemos 9 casas com 0 TVs, sem nenhuma TV. Tivemos 93 com uma TV. Tivemos 60 casas onde tem 2 TVs. 22 onde tem 3 TVs. E 16 com 4 TVs em cada uma dessas 16. Vocês estão me entendendo? Aqui é a minha variável, aqui é o meu xi. Esse lado aqui é o meu xi. E aqui é minha fi, minha frequência, né? Aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o x3 e assim sucessivamente. Aqui é a frequência 1, aqui é a frequência 2. Então nós vamos multiplicar cada variável por sua frequência, somar todos esses produtos e dividir pelo somatório dos f's, que já está somado aqui, é 200, ok? Então vamos lá, pessoal. Quem vai ser essa média aqui, né, pessoal? Quem vai ser essa média? Nós vamos fazer o seguinte, para calcular a média, qual é o número médio? Olha a pergunta aqui, qual é o número médio de TVs por domicílio? Quem vai ser minha média? Meu x barra. Minha média aritmética será, ó,
o somatório do produto de cada variável por sua frequência, ou seja, 0 vezes 9, ó, 0 vezes 9. Quem é o próximo? 1 vezes 93, 1 vezes 93, mais 2 vezes 60, 2 vezes 60, que são duas TVs em 60 casas, ou seja, tem 60 casas, cada uma com 2 TVs. Por isso que eu multiplico, né, pessoal? Aí eu tenho um total de TVs, ó. 22 casas com 3 TVs, mais 3 vezes 22. Finalmente, mais 4 vezes 16. Ok? Tá entendido? Tudo isso dividido por quanto, pessoal? Pelo somatório do FI, ó. Somando todos os FIs deu quanto, ó? 0, 1, 2, 3, 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Peguei todas as parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, tudinho, né? Então dá dividido por 200. Fazendo aqui as continhas, ó, vai dar quanto? Atenção, ó. Se liga aqui, pessoal. 0 vezes 9 é 0, né? 1 vezes 93 é 93. 2 vezes 60, ó, 2 vezes 60, 120. 3 vezes 22, 66. Mais 4 vezes 16, 64. Tudo isso dividido por 200. São 200 residências investigadas. Portanto, minha média vai dar, ó, somando isso aqui, ó, 66 mais 64 dá 130, né? 60 com 60, 120. 6 mais 4, 10 dá 130. Mais 120, 250. 250 mais 93 dá 343. Dividido por 200. Né? Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer essa divisãozinha, pessoal? Vamos lá. Vamos pensar aqui nessa divisão. Eu tenho 343, não é isso? Ó? Porque 64 mais 60, 130, 250, com 93, 343. 343 dividido por 200 dá 1,715. 1,715. Isso é a média, pessoal. Claro que ninguém tem uma TV e uns pedaços de outra. TV, a quantidade de TV é uma grandeza discreta, que só dá valores exatos. Mas mesmo em grandezas discretas, eu ressalto que a média pode dar um valor quebrado, tá bom, pessoal? A média é uma aproximação, é um valor em torno do qual giram os outros. Se eu dividisse esse número de TVs pelo número de residências, daria 1,715. Ok, pessoal? Entendido? Ficou claro aí como calcular a média aritmética ponderada? Bem, por essa aula é isto, né? Espero que todos tenham entendido. Ressalto mais uma vez a importância de vocês resolverem e me devolverem as listas de exercícios. Um abraço carinhoso a todos e aguardo vocês na nossa aula do momento síncrono, na nossa aula ao vivo, o momento síncrono que será na quinta-feira. Na quinta-feira do seguinte modo, para a turma de alimentos matutino, 7h45 da manhã. Para a turma de alimentos vespertino, às 13h45. Portanto, aguardo todos vocês nos respectivos horários. Um abraço a todos e fui.